Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma edição do Papo Espírita, onde eu e meu companheiro de centro espírita, o Chico, levamos até você um pouco do conhecimento espírita, analisando aí fatos do dia a dia. Vamos começar dando uma boa noite. Seja bem-vindo, Chico, ao nosso Papo Espírita. Boa noite, Feijão. Boa noite a todos. E muita paz, né, nesse momento aí, que a gente possa trazer um pouquinho da doutrina espírita para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Falando em paz, para que a gente tenha um ambiente tranquilo, calmo, positivo, eu vou convidar o Chico para fazer a nossa oração inicial. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos aqui conversando sobre essa doutrina que nós escolhemos para a nossa caminhada, uma doutrina cristã, trazida pelos espíritos pela mão de Allan Kardec, para nos esclarecer e que nós, com ela, podemos todos, nos nossos encontros do Papo Espírita, trazer a doutrina espírita para o nosso dia a dia, mostrando que ela, mesmo tendo 160 e alguns anos, ela é extremamente atual e nos mostra, através dos espíritos, o que estamos fazendo aqui, da onde viemos e para onde vamos na nossa caminhada evolutiva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal sempre que possível, que assim seja. E neste dia, neste Papo Espírita, nós vamos fazer uma análise do início do desenvolvimento do cristianismo a partir da notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Dia do Cristão. A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, dia 12, em votação simbólica, isto é, sem a contagem de votos, o projeto que cria o Dia Nacional do Cristão. O plenário da Câmara tem se debruçado sobre pautas de interesse da bancada religiosa neste ano de eleições. Além da criação da Data Nacional para os Cristãos, os deputados também já aprovaram urgência na análise de um projeto de Bíblia, a introdução de mudanças em novas edições da Bíblia. Outra proposta, incluída na pauta, ainda não votada, discute instituir garantias e direitos para o livre exercício da crença em cultos religiosos. Com a aprovação da Câmara, o texto sobre o Dia Nacional do Cristão seguirá para o Senado. A proposta, que estabelece a celebração anual no primeiro domingo de junho, foi apresentada pelos deputados Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, e Eli Borges, do PL de Tocantins. Não houve discussão sobre o tema no plenário. Os deputados inscritos para falar não estavam presentes e o texto foi aprovado. Na justificativa para a apresentação da proposta, Soraya Manato argumentou que a criação do Dia Nacional do Cristão atende ao critério da alta significação usada para instituir datas comemorativas. Segundo ela, no último censo brasileiro, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que 87% dos brasileiros professam a fé cristã no país. Além disso, assim, de relevante expressão numérica, tem um impacto na sua participação na sociedade brasileira. Os cristãos ocupam espaço na política, na mídia, nos esportes, na cultura do país, bem como representa significativo papel em questões sociais, de assistência, de dignidade humana e combate às drogas e fome, escreveu o relator. A escolha do primeiro domingo de junho como marco para a celebração foi justificada com base em datas de 4 concílios, um de Nicéia, no ano 325, 2 de Constantinopla, no ano 381 e no 553, e o de Éfeso em 431. Todos têm em comum atividades no mês de junho.
Chico, dá uma analisada para nós aí, esclarece para nós, a respeito da divisão, porque é o Dia Nacional do Cristão, mas existem inúmeras denominações, não é assim? Exatamente. Nós temos, quando se fala em cristão, são aqueles que seguem a doutrina do Cristo, né? Então, muita gente, muitas vezes, confunde as pessoas um pouco mais leigas, que cristãos são apenas católicos. Mas, na realidade, em 2010, que foi o último censo, né, que o IBGE fez, vai fazer outro agora esse ano, né, em função lá da pandemia, ele foi prorrogado, né, porque ele normalmente é de 10 em 10 anos, mas foi prorrogado. Nós tivemos nesse censo 64,63% de católicos, evangélicos 22,16%, sem religião, disseram que eram sem religião 8,04%, espíritas 2,02% e outros cristãos 0,77%. Umbanda, candomblé 0,31%, budismo 0,13%, que no caso não é uma doutrina cristã, né, porque cultua Buda, judaísmo 0,6%, islamismo 0,2% e tradições indígenas 0,3%. Os católicos, só para a gente ter uma ideia, vou dar uma pincelada rápida aqui onde se encontra essas pessoas, né, dentro desse censo. Os católicos estão dominantemente no Nordeste e nas regiões de agricultura do Sul, né? Nas grandes cidades, eles representam mais do que 2/3 da população e representam mais de 2/3 da população das grandes cidades e metade do Rio de Janeiro. Evangélicos, principalmente urbana, né? Os evangélicos são principalmente em regiões urbanas, com presença mais forte no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Sem religiões, aqueles que se dizem sem religiões, também são urbanos e mais numerosas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aqui no sem religiões, deixa eu só fazer uma piadinha, porque a gente pode rir também quando está falando de coisa séria. Né? Claro, né? Uma vez em um trabalho que eu fazia no IACS, em Taquara, que é o Instituto Cruzeiro do Sul, uma escola que deve ter quase 2.000 alunos, e eles são adventistas. E eu fazia um trabalho de prevenção a drogas para jovens, e nós falávamos em Jesus, mas não falávamos em religião. O diretor lá, uma vez, disse que tinha participado um dia antes de uma palestra, coisa e tal, e o palestrante tinha dito assim, as pessoas que são sem religião, coloca 200 dentro de um avião, quando tiver a 10.000 metros lá de altura, desliga os motores e fala pelo alto-falante, assim, ó, o avião está caindo, vai lá atrás, escuta o que eles vão dizer, a maioria vai dizer, meu Deus, tá? Continuando, né? Candomblé, praticantes do candomblé estão na Bahia e mais ainda no Rio de Janeiro. Umbanda, junto com o candomblé, no Rio de Janeiro, mas seu foco principal é o Rio, olha só, hein, o Rio Grande do Sul, na capital e na parte meridional do estado, aqui no nosso estado vizinho, nós gaúchos, né? Mas aqui ao lado. Espíritas, a participação dos espíritas fora da concentração no Rio Grande do Sul, similar fora a uma concentração no Rio Grande do Sul, ela é similar à da Umbanda. Se alinha ao longo do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Religião, mais recentemente, a edição da pesquisa Panorama Político realizada em dezembro do ano passado, né? Já bem mais atual, com 5.850 entrevistados pelo Instituto Data Senado, aí traz uma pesquisa aqui, os brasileiros com relação à religião e política, né? A maioria dos brasileiros, 82%, diz que a religião é muito importante na própria vida, mas dá mais peso à família, à formação das escolhas políticas do que à religião. Família tem mais peso nas suas escolhas políticas. 54% declara que a família
tem influência nas escolhas políticas, enquanto 58 afirma que a religião não influencia nas suas escolhas políticas. 52, aí um pouquinho mais dessa pesquisa, né? O envolvimento do clero foi pesquisado, né, em cargos políticos, por sua vez, não é aprovado pela maioria. Pouco mais da metade, 52%, discorda de que seja bom para o país líderes religiosos assumirem cargos políticos. 43% vê a participação de forma positiva de pessoas ligadas à religião fortemente, né, digamos assim, com decisões políticas. Na hora de fazer leis, os políticos devem levar em conta o que diz as tradições religiosas, porque esses 43 havia uma divisão, né? Então, 52% dos entrevistados concordam que os políticos devem levar em conta, né, as tradições religiosas, e 45% discordam. Aí tem mais um item aqui. Essas percepções mudam quando há uma estratificação entre católicos e evangélicos. Entre os evangélicos, 65% acham as tradições devem ser consideradas na elaboração das leis, né? As tradições religiosas, enquanto 55% afirmam que a religião influencia suas escolhas políticas. 56% entende como positiva a ocupação dos cargos. No Brasil, hoje, né, as candidaturas evangélicas estão em alta, né? Tanto que nós temos a bancada evangélica tão cultuada e tão procurada pelos políticos como apoio, né? Pelo número Tanto que o Dia do Cristão, ele é um trabalho trabalhando o pensamento daquilo que trabalham nossos irmãos evangélicos, né? Exatamente. É interessante, Chico, a gente fizemos um raio-x agora dos cristãos no Brasil no dia de hoje, até conforme eles pensam. Vamos voltar ao passado, porque os autores do projeto citam os 4 concílios, porque foi ali, naquele momento, em que começou a tentar se unificar o quê? O pensamento teológico do cristianismo. Porque até então, depois do retorno do Cristo à pátria espiritual, o que aconteceu? Interessante a gente fazer uma análise histórica, porque Jesus nasceu numa época em que o Império Romano dominava, quase todo mundo conhecido, e para quê? Por que nesse momento? Porque naquele momento era mais fácil transitar e começar a divulgar a doutrina do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Tanto que Paulo, que foi o primeiro divulgador universal, ele era cidadão romano, então tinha todas as facilidades para se locomover dentro do Império. Tanto que, quando ele foi preso por ser cristão, como cidadão romano, ele teve que ser levado para ser julgado aonde? Em Roma. Diferente de Jesus, que era judeu, foi julgado e condenado e assassinado lá na Judéia. Então, um fato interessante é que, nos primeiros anos, o cristianismo começou a se desenvolver e foi tolerado, porque o Império Romano era extremamente tolerante em termos religiosos. Todas as religiões podiam funcionar normalmente dentro do Império Romano, que eles visavam o quê? O domínio político e o domínio econômico. Viviam de quê? Dos impostos que eram pagos pelos povos que eram vassalos. Então, só que chegou um momento em que, acho que foi Júlio César não, Júlio César foi contemporâneo, não, Nero, culpou os cristãos pelo incêndio de Roma, e a partir daí eles começaram a ser perseguidos. Durante 3, 4 séculos houve as perseguições, até que, acho que foi Constantino, no primeiro concílio de Nicéia, em 325, torna o cristianismo religião oficial do Império Romano, e aí começa a tentar unificar. E a partir dali é que os concílios foram colocando, primeiro, a respeito da idade de Jesus, que Jesus não era considerado Deus até aquele momento. E tem uma história interessante, foi levantado pelo... não é Pedro Camargo, deixa eu achar o nome aqui do...
do autor do livro. Um livro até interessante. Do livro Epístola Lentuli, Tese Histórica de Emmanuel sobre o Caráter da Fisionomia do Cristo. É um livro onde... Deixa eu achar o nome do... Pedro Campos. Eu falei Pedro Camargo, mas é Pedro Campos. Eu tenho o livro aqui. Ele faz uma análise daquela Epístola Lentuli, que é famosa, porque nessa epístola o hoje espírito Emmanuel, na época senador romano, Públio Lentulus, teve um encontro com Jesus e descreve para o imperador como é que era a fisionomia de Jesus, que a gente sempre tem Jesus como aquele Jesus loiro de olhos azuis, né? Um Jesus escandinavo, né? E só que o Jesus era judeu, e o povo judeu é completamente diferente dos escandinavos, né? É moreno, olhos pretos. E aí, o que acontece? Já circulava no Império Romano rumores de que Jesus fazia milagres, porque naquele tempo não tinha internet, mas as notícias se espalhavam também, uma velocidade um pouco menor. E é interessante que houve uma tentativa do Senado de já proclamar Jesus Deus, porque era uma prerrogativa dos senadores romanos criar deuses. O imperador romano foi considerado um deus também, foi colocado como Deus. Então, houve uma tentativa, mas não foi para frente, porque Jesus ainda estava vivo. E aí, o que aconteceu? Depois, nós vamos ver que os concílios começam a incorporar para dentro do cristianismo que as práticas dos outros segmentos religiosos que existiam na época. É interessante a gente fazer essa viagem para poder compreender as origens do cristianismo e tudo aquilo que é praticado hoje, dá para a gente dizer que vamos utilizar a linguagem moderna, é um Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, uma cópia do que existia nas outras religiões, porque a estratégia naquela época era o quê? Nós precisamos conquistar seguidores. Então, como é que nós vamos fazer para conquistar seguidores? Trazer o pessoal das outras religiões praticando algo semelhante. Aí, o que aconteceu? Acabou sendo deixado de lado a doutrina de Jesus, né? A pureza dos ensinamentos de Jesus. Então, o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz algumas coisas interessantes, não é, Chico? Fala para nós. Exatamente, né? Ele nos traz, Emmanuel, grandes esclarecimentos, né? Porque é o que eu disse lá no início, né? A doutrina espírita, ela está diretamente ligada ao nosso dia a dia, né? Nós não temos aquela... E uma boa parte, tu já falou ali, né? Sobre os concílios, isso Emmanuel traz, né? Trouxe isso aí porque assim, ó, porque a princípio, né? O Império Romano ele era perseguidores, como foi dito, e tem aquele livro, 50 anos depois, né, que casualmente nós estamos recebendo, tem ele em novela, vamos dizer assim, né, que são em capítulos muito interessantes, que nos mostra como eram perseguidos e os cristãos tinham que se reunir em catacumbas, tinham que se esconder, porque realmente eram julgados sumariamente à morte, né? Então, não importando quem fosse. Aí depois, com o tempo, com os concílios, né? E foi mudando. E o de Nicéia, como tu já falou, foi o concílio que definiu a divindade de Cristo, dando como Cristo sendo realmente uma divindade, não aquelas divindades que existiam, tantos que os romanos diziam os deuses, né? Eles rezavam aos deuses, né? Eles não rezavam a Deus, eles rezavam aos deuses. Eles tinham vários deuses que cada um tinha a sua função nessas escolhas dele. Aí nós tivemos o Concílio de Constantinopla, né, de 385. Lembrando que o primeiro concílio, né, o Concílio de Nicéia, foi convocado pelo imperador Constantino, né? Depois, o de Constantinopla, né,
Ele foi realizado em 381 para estabelecer a fé na Santíssima Trindade, né? O Espírito Santo estabeleceu, isso foi em artigo, como tu disse, né? Eles tinham o poder de definir por lei essas coisas, né? E não por digamos assim, por sentimento, ou por realmente pelos ensinamentos lá do Cristo, né? Nesse concílio também foi dado um especial enfoque aos problemas da pneumatologia. Pneumatologia era o que existe entre o céu e a terra, né? Então, isso aí também foi dado uma atenção, né? O concílio de Efém é a unidade pessoal do Filho de Deus, feito carne, né? Então, presidido por Cirilo, no qual essa doutrina, a doutrina de Nestório, né, que era uma doutrina que tinha lá, que Nestório foi um dos personagens romanos, né? Ela foi totalmente abolida, não foi mais aceita, e Nestório inclusive foi banido, vamos dizer assim, né, resumidamente. Esse concílio, falando com ele rapidamente desse concílio, né, ele, segundo Cílio e Efésio, Cristo é uma só pessoa. Ele é perfeito Deus e perfeito homem por causa, dito por eles. Maria é mãe de Deus, olha só, Maria é mãe de Deus, porque gerou o Verbo, gerou segundo a sua humanidade, gerou o Cristo. Cristo é o Filho de Deus que se fez homem, ele não é um homem divinizado ou adotado por Deus. A carne de Cristo eu estou lendo isso aqui porque ela é do conselho, tá? Vivificadora por ser carne do Verbo, carne de Deus. Cristo deve ser adorado como uma única adoração, isto é, não deve ser adorado como Deus, e separadamente como homem. Então, Cristo é Cristo, não é Deus e não é homem, então já tem uma definição deles, né? E para encerrar minha participação nesse aqui, né, e o Concílio de Roma, em 1074, né, procurou imprimir, tirar, né, os tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às horas eclesiásticas. Então, vocês vejam que já naquela época já havia abusos nesse sentido. Por quê? Porque a gente sabe bem, e a história mostra e nos mostra até o dia a dia, e nós estamos falando de hoje, do nosso cotidiano, que, infelizmente, algumas pessoas, seres como nós, humanos, falíveis, espíritos encarnados, falíveis, estamos nesse planeta de provas e expiações, muitas vezes trazemos para o nosso bem-estar, em nosso favorecimento, aquela doutrina. Nós conseguimos manipular, digamos assim, e isso, meus irmãos, eu não estou criticando religião nenhuma, né, Feijão? Inclusive, na própria doutrina espírita, nós vemos... Nós estamos fazendo uma análise, né? Exatamente. Nós vamos na próxima, e aí eu vou falar da doutrina espírita, nós que estamos um pouquinho há mais tempo, vemos irmãos que se acham superior à doutrina espírita, no caso, a doutrina que nós escolhemos para seguir Cristo, né? Assim como outros irmãos se acham acima da doutrina deles, se achando que são superiores por ter um cargo, por ter uma posição, digamos, dentro desta associação, desse grupo superior, e tiram um proveito próprio disso, o que já acontecia naquela época, e eu acho que vai acontecer ainda por muito e muito tempo, até nós termos consciência, né, da importância de seguirmos os ensinamentos do Cristo, e não as nossas intenções, né, perante a vida. Mas, Feijão... todas essas vamos dizer assim, essas acrobacias mentais que foram feitas nos concílios para tentar
encaixar o Cristo, porque não se encaixava, homem não podia ser, Deus não podia ser porque nasceu. Tudo isso fez o quê? Fez com que a igreja, eu digo a igreja como um todo, não estou falando em católico, nem, porque naquela época ainda eram basicamente os católicos. Fez com que a igreja se desviasse daquele objetivo do Cristo, que era o consolo, o esclarecimento, e houve a necessidade de vir quem? Francisco de Assis, para tentar trazer a igreja de volta para os trilhos que Jesus havia programado para a evolução do planeta. Aí ele nos mostrou exemplo de pobreza, de dedicação, mas infelizmente acabou não funcionando e hoje nós temos aí inúmeras denominações religiosas, né? Eu gostaria que o Chico nos falasse a respeito de como Allan Kardec viu as religiões para poder depois nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, como é que nós vamos tratar esse assunto, né? Nós podemos partir aqui, Feijão, acho que tu já deste uma pincelada. O objetivo, né, do Evangelho, né? No objetivo lá do Evangelho, exatamente, né? Então, nós vamos trazer agora na parte justamente a moral do Cristo, né? O objetivo da obra, desta obra, podemos dividir em 4 pontos, né? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento da igreja, melhor, e o 5º, o ensino moral, né? Que é a principal parte que nós estudamos dentro da doutrina espírita. Religiões, as religiões e religião e religiões, né? Trazido lá por Kardec, é o que faz preciso, diz Kardec, é o que faz preciso em vossa época estabelecer a diferença entre religião e religiões, porque a gente confunde sexo com sexualidade muitas vezes, né? E aqui também religião e religiosidade. A religião é um sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são as organizações dos homens factíveis e imperfeitas como eles próprios. Então, aquilo que eu comentei ali é justamente isso. Religião nos une a Cristo, né? Esse sentimento que tem. Mas as religiões são as instituições criadas pelos homens falíveis, que nós somos falíveis, e dentro disto é que nós temos, de vez em quando, eu vou usar um termo bastante forte, algumas aberrações que a gente vê, assim, que as pessoas, esses homens trazendo para o seu lado pessoal, né? E qual é o futuro das religiões trazidos por Kardec? O que é o espiritismo? Né? O maior inimigo da religião é o materialismo, diz Kardec. E esse não tem mais do que rude adversários do que a doutrina espírita. O espiritismo já trouxe o espiritualismo, muitos materialistas obstinados que até então haviam resistido a todos os argumentos teológicos. Na realidade, o que o espiritismo traz, e aí eu vou fazer um resumo aqui dessa parte lá de Kardec, ele nos mostra que nós somos espíritos, né? Nós somos, acima de tudo, a matéria que é nos dada, no caso, corpo, né? É para que nós possamos, através dele, termos as nossas relações, né? No caso, encarnados, interpessoais e coisa e tal, e possamos, e muitas vezes, me dói na carne, né? São termos que a gente diz, né? Muitas vezes são pessoas que não são, está me doendo na carne, porque justamente a carne, o corpo é nos dado para que nós tenhamos alguns sentidos que no espírito não tem, porque o espírito não tem carne. Então, a carne é nos dado para nós sentirmos. O que é a dor? A dor é um sintoma de uma doença, e muitas vezes ela é nos dada na carne para nós sabermos que existe alguma coisa errada com o nosso espírito. E a gente não se dá conta. Aí nós entramos nas doenças psicossomáticas. Estou fugindo um pouquinho lá de Kardec, mas é bem atual,
que alguns médicos já trazem isso, que é a dor, o problema do espírito trazido para a carne. E a doutrina espírita explica muito claramente quando nos diz que nós somos espírito, perispírito e corpo, né? Então, isso tudo é que a doutrina espírita traz. Eu costumo dizer, né, uma coisa importante, né, que quem entra na doutrina espírita acha que vai encontrar milagre, está na doutrina errada, está na religião errada, né? Porque nós não damos, a doutrina espírita nos dá caminho para resolver o nosso problema. Mas aí, ó, Kardec nos traz a união das religiões. Eu acho que é muito importante a gente dar uma passada, uma pincelada nisso, né? Porque ele diz que, para a discussão do tema, se o espiritismo será a religião do futuro, a única religião da humanidade, ou se ela será o futuro das religiões, ou seja, se as religiões irão adotar os seus princípios fundamentais, trazemos inicialmente pensamento de Allan Kardec sobre o assunto, diz aqui lá no Evangelho. A fraternidade, aí diz o seguinte: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Olha só. E Kardec traz uma frase que nós usamos, nós espíritas, muito importante. Ele diz: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do cristianismo, não é fora do catolicismo, do evangelicismo, vamos dizer assim, é fora da caridade. E o que é fraternidade, caridade e o que o Cristo nos trouxe, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Eu acho que esse é um pequeno resumo que eu faço dessa parte, né? Do que Kardec nos traz sobre as religiões. Ele não diz que o espiritismo será o futuro, ele diz que a fraternidade, isso o que é? É nos unirmos todos nos ensinamentos do Cristo, não importando a religião, mas seguindo realmente como tem que ser seguido. Essa semana eu estava lendo uma reportagem interessante a respeito da religiosidade dos jovens. A gente sabe que as religiões têm muita dificuldade de conseguir fazer com que os jovens frequentem os templos religiosos. Isso não é só o problema dos espíritas, os evangélicos fazem um pouco melhor do que nós, os católicos têm sua dificuldade, e todos os têm suas dificuldades, e a explicação era fora da doutrina espírita, mas vem bem ao encontro daquilo que Kardec colocou há 150 anos atrás, que é o quê? A fraternidade. Ele, acho que é psicólogo, antropólogo, não lembro o nome da pessoa, coloca que os jovens de hoje vivem em uma família multirreligiosa. Um parente, o pai é católico, a mãe é evangélica, tem um tio espírita. Então, o que acontece? Eles acabam tentando reunir tudo o que tem de melhor e ir em busca do quê? Da sua espiritualidade. Não da religião, mas eles mesmos fazendo a sua própria ligação espiritual. Eu acredito que seja esse. Até o Leon Denis tem um livro interessante, A Religião do Futuro, onde ele coloca que no futuro o que vai acontecer? Todas as religiões vão se unificar a partir do momento que elas conseguem aceitar os pontos fundamentais, não só da doutrina espírita, mas os pontos fundamentais da evolução do universo. Por exemplo, todas elas acreditam na existência do espírito, na sobrevivência do espírito. A respeito do futuro, cada uma tem uma visão separada, diferente. O que falta principalmente aqui no Ocidente, que as regiões orientais já têm, é começar a compreender a reencarnação como um fato, uma lei universal, e a partir do momento que a gente compreende a reencarnação, a gente percebe que as religiões são só caminhos, né? Eu sempre digo, eu exemplifico as religiões como eu sair de Balneário Gaivota e ir para Sombrio. Eu posso ir pela SC, que é asfaltado, eu posso sair lá por Arroio do Silva, eu posso sair lá por Passo de Torres, então seria como que as religiões levando o homem para compreender melhor Deus e compreender melhor a si mesmo e chegar à tão sonhada felicidade que, como tu colocasse, né, Kardec ia definir como fora da caridade não há salvação. Então, acredito que
Acho que conseguimos falar um pouquinho a respeito do cristianismo e do Dia do Cristão, da evolução e também do futuro das religiões. Chico, obrigado pela Tá, participação no Feijão, nosso deixa eu só fazer Papo só um Espírita. comentáriozinho em cima que tu diz dessas famílias. Ok, tranquilo. Rapidinho, tá? Só para encerrar. Não, Infelizmente, beleza. nós temos o hábito que é o seguinte: um é católico, outro é evangélico, tem avó espírita, ou umbanda, ou candomblé, né? Então, assim, aí as pessoas costumam dizer assim: não, eu vou deixar meu filho escolher a religião. E muitas vezes ele escolhe, e eu, como trabalhei muito tempo com dependentes químicos, ele escolhe uma outra religião. E ontem, casualmente, em um canal de televisão, saiu uma matéria que os jovens estão bebendo muito. Jovens, adolescentes, né, estão bebendo muito. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Por quê? Porque eles estão procurando, talvez, uma religião, né, algo a mais que Deus pode trazer, né? Procurando em substâncias químicas. Então, infelizmente, nós pais, muitas vezes, eu vou deixar meu filho escolher. Por que eu não orientar e levar para aquela religião que eu tanto gosto? Se ele não gostar, indicar outra, que outro faça esse encaminhamento. Então, essa é uma dificuldade que nós temos hoje e são as pessoas que estão, digamos assim, perdidas nessa tal orientação, que, como tu disse, buscam tanta coisa e não consegue achar em lugar nenhum, porque não existe uma orientação, na minha opinião, adequada para que siga aquele caminho. Concordo contigo, né? Falta a orientação, né? Eu acho que sim. Eu acho que falta da família, né? Da família. Eu até costumo dizer que eu acho errado dizer que é a Secretaria de Educação. Acho que a educação vem de casa. O professor ensina o que tem que ensinar para a vida. Agora, a educação tem que vir de casa. Eu costumo dizer que não é Secretaria de Saúde, porque as nossas secretarias lá de saúde, ou o Ministério lá da Saúde, não trata da saúde, trata da doença. Eu acho que deveria ser Secretaria da Doença. Né? Existe muito pouca prevenção, né? Que é a orientação para que não se tenha doenças. Então, assim, mas a gente sabe, né? O que dá voto é dar remédio, né? É ter médico, é dar remédio. Então, fica muito mais fácil, né? Nesse sentido, né? Mas o que, na realidade, nós deveríamos ter era a prevenção para que não viesse sofrer lá no futuro. E a orientação nossa deveria ser sempre para os nossos filhos. Então, tá bom, Chico. Obrigado. Até o próximo Papo Espírita. E eu vou encerrar fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, muito obrigado pela companhia, assim e até o próximo Papo Espírita.